Olá, estamos de volta com mais um programa Novo Campo e hoje você acompanha o último capítulo da série Meu Pet Minha Vida. Durante as últimas semanas você aprendeu a como cuidar melhor do seu filhote e também acompanhou os benefícios que ele traz à vida do ser humano. E para fechar a série, hoje você vai aprender um pouco sobre o mundo da adoção animal e ainda vai entender o que significa esse amor incondicional do bicho para com o ser humano. Ter um animal de estimação hoje é estar preparado para imprevistos. Eles precisam comer bem, serem vacinados, vermifugados e higienizados com regularidade. Para isso é necessário desembolsar algum dinheiro. Portanto, na hora de adquirir seu filhote, veja suas condições para que o animal possa ter o tratamento adequado. Mas não é nada de outro mundo. O que eles precisam mesmo é de muito amor e carinho. E se você quer muito ter um filhote, mas não tem condições de comprá-lo, existe uma excelente e barata opção: adote! Infelizmente, hoje é possível encontrar cachorros abandonados por toda parte. Não é preciso caminhar muito para encontrar um desses animais vagando pelas ruas. E o pior é que, além de serem deixados ao relento, muitos foram vítimas de maus tratos. Mas há lugares em que esses cães são bem aceitos e cuidados para que outros possam adotá-los. E nós fomos conferir de perto como funciona essas adoções. O Brasil tem mais de 100 mil pontos de venda de produtos pet, 25 milhões de cachorros, 11 milhões de gatos, 4 milhões de pássaros e ainda 500 mil aquários espalhados por todo o Brasil. Afinal de contas, quem nunca teve ou gostaria de ter um animal de estimação? Você tem algum animal de estimação? Não tenho. Gostaria de ter? Não gostaria, mas na minha casa não tem quintal. Tenho. O quê? Um cachorro. Você tem uma cachorrinha em casa? Não. Gostaria de ter algum? Gostaria. Só que no momento, assim, é que por nós sair muito, não ficar em casa, assim, é complicado, mas eu gostaria. Tenho 5. 5? O quê? São cachorros, né? Todos machos? Todos pegos da rua. Todos pegos da rua? E por que você decidiu adotar assim da rua? Porque tem muito abandono, né? O pessoal não está tendo esse sentimento para os animais, mas infelizmente, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a Abimpet, o Brasil tem mais de 100 milhões de animais que convivem com as famílias. Mas o número de cães abandonados pode chegar a 20 milhões. Um dado preocupante que deu origem a diversas ONGs de adoção de animais de estimação. Mas será que as pessoas têm comprado essa ideia? Você adotaria um animal? Se eu tivesse quintal, sim. Não, agora não. Eu não tenho espaço. Não também. Por que não? Porque eu não tenho tempo para cuidar. Se eu não tivesse, eu adotaria. Se eu fosse adotar, eu ia adotar um gatinho. Abandonados, eles ficam sem comer, podem ser atropelados e sofrer maus tratos. Estão sujeitos a contrair doenças com facilidade e assim podem ser um risco à saúde pública. Para mudar este quadro, existem catalogadas centenas de ONGs de adoção no Brasil. Encontramos uma associação humanitária de proteção e bem-estar animal que trabalha o conceito da posse responsável. E o presidente da ONG explica o que significa isso. Significa, por exemplo, que inicia a atitude de prevenir os problemas antes que eles surjam. Eu sou uma família que está realmente madura para ter um animal? Esse é o primeiro questionamento. Eu tenho as condições, eu tenho o tempo, eu tenho os recursos financeiros, eu saberia escolher aquele animal mais adequado ao meu estilo de vida. Tudo isso é o conjunto de informações. Eu vou, por exemplo, esterilizar o meu animal para que ele não procrie,
de forma incontrolada, gerando o problema. Então, tudo isso é o conjunto de medidas que a gente chama do proprietário responsável. Isso, então, a pessoa e a família, né, num todo, porque ele será um membro da família. Ele vai viver 15 anos ou mais com aquela família. E implica também compromissos, em responsabilidades. Diversas organizações ao redor do mundo fazem campanhas sobre a importância da guarda responsável do animal de estimação, seja cão, gato ou qualquer outro. Tem ONG que tira o cachorro da rua, vacina, trata e depois coloca em exposição para adoção. Mas também tem ONG que trabalha só online, faz um catálogo dos animais e exibem na internet para quem se interessar. Mas a entrega é pessoalmente, claro, com todo o cuidado e carinho necessário. Diferente de quem adota de uma ONG, Márcio resolveu pegar a negrinha direto da rua. Com um olhar carinhoso e uma carinha de quem caiu do caminhão de mudança, o jornalista se compadeceu e resolveu dar um lar a esta criaturinha de Deus. Eu sempre gostei de animais. E eu, ao ir ao meu trabalho, eu sempre passava, a gente passa por uma estrada, e eu sempre via a negrinha. Sabia que era negrinha, achei até que fosse um cachorro machinho, e eu tinha apelidado ele de Trapinho, porque era um trapo mesmo, assim. E ele passava assim, quase, e várias vezes eu vi que o caminhão, o ônibus, eu mesmo quase matava, assim, porque ela estava muito fraquinha, não conseguia nem passar, manquinha. E eu falei, poxa vida, eu sempre pedia para Deus, tomara que, né, ninguém mate, que alguém se compadeça. Ali mesmo, naquele lugar ali, tem casos. Mas eu fui vendo que ninguém pegava e que ela ia morrer. Aí eu falei para Elisa, Elisa, eu vou pegar a negrinha. Que eu não sabia que era negrinha. E eu, graças a Deus, parei e a mulher falou, olha, essa cachorrinha, o dono mudou, deixou com outro não cuida, leva mesmo que ela vai estar melhor com você. E a partir daí a gente trouxe... E graças a Deus, mais de 2 anos já, e tem sido uma amizade legal dela comigo e com a minha esposa e meu filho, né? Márcio procura sempre dar atenção à sua cachorrinha, brincando com ela, cuidando de sua higiene e literalmente fazendo carinho. Os bichos precisam disso. Ela traz alegria à casa. E até o pequeno José, de poucos meses de vida, já se encanta com esse animal de 4 patas e um focinho gelado. Olha, a primeira coisa, ela estava muito mal, tinha muito piolho, não só pulga, mas tinha piolho também. Assim, então eu levei ao veterinário, foi a única vez que eu a levei ao veterinário, porque ela, graças a Deus, tem uma saúde muito boa, mais de 2 anos, nunca teve nada assim. Quando ela está meio, acho que ruim, ela come mato, aí fica boa. Então eu levei ao veterinário, aí algumas vezes a gente leva para dar banho. Ter um animal de estimação é uma experiência única. Diversas pesquisas apontam que conviver com essas criaturas faz bem para o ser humano. Essa integração é extremamente saudável. Eles são seres sociáveis, assim como nós. Gostam de viver rodeados de companhia. Nada de deixá-lo por aí jogado pelos cantos. Aliás, falando em abandono, o especialista alerta dizendo que esse problema começa na família, no animal de estimação que tem um lar. E por isso devemos cuidar desde já, em casa. E ele explica como contribuir para a diminuição do abandono. Tomar consciência e cumprir essas etapas que são, começando pelo registro, um simples elemento como uma plaqueta, ele pode significar o bilhete de volta desse animal para casa, não é? Hoje nós é preconizado uma plaqueta, uma identificação visual e uma identificação permanente, um microchip, não é? E nós temos então uma condição desse animal retornar para aquela família, não é? A procriação controlada, né, através de uma cirurgia, né, ou de um método químico que felizmente já está disponível no país para cães machos, né, e dar a esse animal as condições de uma vida saudável, seja física e seja comportamental, né. Aí você vai ter um animal integrado na família com muito pouca chance de se tornar um animal abandonado. Para avaliar se o pet é feliz e saudável, a Sociedade Mundial de Proteção Animal cita uma lista sobre como o animal deve estar: livre de fome e sede, de desconforto e de dor, livre de ferimento e doença,
de medo e angústia e livre para expressar o seu comportamento natural. Portanto, fica aí a dica, e se você tiver oportunidade e condições, tenha um. Garanto que você não vai se arrepender. Além da adoção, existem outras formas de ajudar e defender os animais. Na cidade de São Paulo, por exemplo, ativistas e defensores de animais pediram recentemente penas mais pesadas para quem maltratar os bichos. Eles promoveram uma marcha de protesto aos maus tratos aos animais. Os manifestantes se concentraram no prédio do Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Com balões, apitos e cartazes, eles protestaram contra os maus tratos aos animais. Ideias não faltaram para defender essas criaturas vítimas da crueldade humana. Castração gratuita, tirar os animais das ruas e fazer uma ONG bem grande para tirar todos os animais. Tudo isso tem que partir da educação e por isso há necessidade de que haja essa mudança na grade curricular. Antes do início da marcha, os manifestantes aproveitaram o sinal fechado para protestar. Os balões enfeitaram o céu em homenagem aos animais. Palavras de ordem dos organizadores fortaleciam o movimento. Logo depois, ao lado dos carros e sem interditar o trânsito, a manifestação prosseguiu de forma pacífica pela avenida. Mesmo quem não participou da marcha, deu apoio ao movimento de alguma maneira. Alguns cães foram levados para a caminhada, que durou cerca de 2 horas. Os manifestantes e defensores dos animais pedem mais punição para quem maltratar os bichos. Eles querem de 8 a 10 anos de prisão, sem direito à fiança. Queremos aumento das penas dos maus tratos aos animais. Não queremos mais cesta básica. Queremos cadeia. São indefesos e nós queremos. Nós somos a voz deles. De acordo com os organizadores, o protesto aconteceu também em outras cidades. Várias assinaturas em favor de uma punição maior aos agressores de animais estão sendo colhidas pela internet através das redes sociais. Pretendemos levar até o Congresso para pressionar as autoridades que façam alguma coisa. Não é possível mais conviver com uma impunidade desse tamanho, não pode. De acordo com a Polícia Militar, nenhum incidente foi registrado durante o protesto. Segundo os organizadores, mais de 1.000 pessoas participaram do movimento, que além de cobrar mais punição aos agressores de animais, teve também outro objetivo. Tornar as pessoas um pouco mais conscientes, né, de que os animais também têm direitos, também sofrem, também têm os seus sentimentos e precisam ser bem respeitados. Promova um grande ato de carinho e cuidado. Adote ou alimente adequadamente um animal. Eles podem não saber falar, mas sabem muito bem o significado da palavra reciprocidade. Tudo que você oferecer a um bichinho de estimação, ele lhe devolverá em forma de carinho e muita atenção. Animais são seres extremamente fáceis de cuidar e são excelentes amigos fiéis. Se não puder levar um animal para sua casa, pelo menos faça sua parte. Não maltrate os animais e nem permita que outras pessoas o façam. Eles não são culpados de terem sido abandonados ou terem nascido sem local para morar. Desta forma, você contribuirá para melhorar o modo como o meio ambiente é tratado pelas pessoas, sem contar a tremenda ajuda que dará a estes animais que são seres vivos como nós e que têm sentimentos como nós. E sabe quem é o maior beneficiado nessa relação? Acredite, é você. É uma relação que não tem perda, tá? Porque os animais, eles acabam ficando mais saudáveis com a relação, porque qualquer animalzinho gosta de carinho, seja o tamanho que for. E o ser humano tem muitos ganhos, porque até na relação que a gente tem com o aquário de peixe, está mais do que comprovado que só o fato da gente ficar olhando para o aquário enquanto os peixes estão nadando já tranquiliza, já é como se fosse uma meditação. Hoje em dia tem estudos provando que a relação com o animal de estimação diminui a pressão sanguínea, ajuda na liberação de endorfinas, ou seja, a gente tem estudos inclusive com pacientes de hospitais que melhoram casos de depressão quando eles têm uma relação com animaizinhos. Nesse caso, no estudo foi utilizado os cachorrinhos, né? Crianças também doentes, as crianças aprendem desde pequenininha, quando elas têm uma relação com o animal, a desenvolverem mais empatia, elas ficam mais solícitas, elas conseguem
interagir melhor com as outras crianças a partir da relação com o cachorrinho ou com o gatinho, tanto faz qual é o pet neste caso que a gente está falando. E para quem sofre de depressão, uma boa saída é adquirir um animal de estimação. No geral, na nossa sociedade hoje, a solidão está diretamente ligada à depressão. Nós estamos nos desenvolvendo como pessoas muito solitárias, porque as relações todas são muito rápidas, a gente vive naquela loucura do dia a dia e em épocas de redes sociais, as relações humanas presenciais perdem. Então, nesse caso, nós estamos criando uma sociedade de solitários e, consequentemente, depressivos. O animal, nesse caso, é fundamental. Tem pacientes que têm processos depressivos graves, que a partir do contato com um animalzinho de estimação, eles têm uma melhora significativa, porque na liberação das endorfinas, o aumento da serotonina no cérebro e da dopamina, que também acontece quando a gente está se relacionando com um animalzinho, ele melhora todos os níveis, inclusive melhora os níveis de depressão da pessoa. Então é altamente indicado para uma pessoa solitária ter um animalzinho, desde que ela não projete no animalzinho todos os problemas emocionais dela. Um exemplo bom de amor incondicional é demonstrado no filme Marley e Eu, A Vida e o Amor ao Lado do Pior Cão do Mundo. John e Jenny eram jovens, apaixonados e começavam a vida juntos sem grandes preocupações, até o momento em que levaram para casa Marley, uma bola de pelo amarelo em forma de cachorro, que rapidamente se transformou num labrador enorme e encorpado de 43 quilos. Era um cão como não havia outro nas redondezas, arrombava portas, esgadanhava paredes, babava nas visitas, comia a roupa do varal alheio e abocanhava tudo o que pudesse. De nada lhe valeram os tranquilizantes receitados pelo veterinário, nem a escola de boas maneiras, de onde, aliás, ele foi expulso. Mas, acima de tudo, Marley tinha um coração puro e a sua lealdade era incondicional. Chamado para ser colunista no jornal onde trabalha, John passa a contar as terríveis experiências que tem com o cachorro em cômicos textos. A coluna logo se torna um sucesso, ajudando financeiramente a família, ainda mais quando Jenny finalmente engravida. As alegrias e dificuldades dos Grogans são contadas, e assim John e a esposa percebem o quanto Marley faz parte da vida deles. Com o tempo, eles veem o quanto aquele que achavam ser o pior cachorro do mundo é, na verdade, muito mais que especial. Os próprios bichinhos acabam vivendo mais quando eles têm carinho. Hoje nós temos tem um estudo que eu estava até lendo esses dias sobre crianças que leem para cachorros. Então, os cachorros ficaram mais calmos e as crianças, durante o período, era um período sempre de 20 minutos. Então, elas tinham que cumprimentar o cachorrinho na hora que elas chegavam. Aí elas ficavam 15 minutos lendo e no final elas tinham mais um tempinho para se despedir do animalzinho. Os animais melhoraram todos os índices deles, as crianças ficaram mais calmas, melhoraram os níveis de leitura e teve uma queda na pressão arterial das crianças também, deixando elas mais calmas enquanto elas faziam o exercício. Baseado em uma história real, Sempre ao Seu Lado é um filme que retrata a fidelidade e o amor do animal para com o seu dono. Quando volta para casa depois de um dia de trabalho, o professor universitário Parker encontra um frágil filhote de Akita na plataforma de passageiros da estação de trem que costumava usar. Ao saber que o pequeno cachorro ficaria ali por toda a noite sem qualquer cuidado, Parker decide levá-lo para casa e dá ao novo amigo o nome de Hachi. A ligação entre os dois é imediata e mesmo quando Kate, sua esposa, insiste para que o professor se livre do filhote, ele defende sua permanência em casa. Logo Parker percebe que Hachi estará sempre ao seu lado. Fiel, o cachorro sai todo dia com o dono, que vai trabalhar, o acompanhando até a estação de trem e voltando no fim da tarde para buscá-lo. E essa rotina se repete inúmeras vezes até que um dia o dono de Akita morre e não aparece no trem que costumava vir. Mesmo com a ausência de Parker, seja na estação, seja em sua casa, Hachi segue sua rotina diária de aguardá-lo no mesmo local no fim da tarde, na esperança de que um dia seu amigo volte.
verdadeiro Hachi viveu no começo do século XX no Japão. Depois da morte de seu dono, um professor da Universidade de Tóquio, ele continuou a guardá-lo na estação de trem por mais de 10 anos. A história se tornou tão notória no país que o cachorro virou o herói nacional. No Japão, há 3 estátuas em homenagem ao animal e a estação de trem hoje se chama Saida Hachi e é o principal ponto de encontro da capital japonesa. O cachorro, assim, a não ser que ele seja abandonado, eu falo do cachorro porque é mais o cachorro, os gatos são um pouco mais independentes, né? Mas mesmo outros tipos de animaizinhos, que nem o coelhinho, a minha filha tem um coelho desde pequenininha, né? Tava bem velhinho, esse daí faleceu já. Ela saía para ir para a escola e uma vez ele sumiu, minha mãe foi atrás do coelho e ele estava deitado no travesseiro dela, sentindo a falta dela. Então, assim, com o contato, é lógico que eles desenvolvem esse apego. Do mesmo jeito que a gente se apega no bichinho, o bichinho se apega na gente. E eles têm uma relação de dependência muito maior, por exemplo, do que uma criança que começa a crescer. A criança, quando começa a crescer, ela já quer bater asas. O animalzinho não, ele realmente se apega incondicionalmente. É um amor muito bom, muito puro do animal. E eles serem abandonados, ou neste caso que você falou, quando o proprietário morre, o bichinho chega realmente a sentir a ponto de morrer junto. E a série Meu Pet, Minha Vida vai ficando por aqui, mas você pode rever todos os programas dessa linda série em nosso blog novotempo.com/novocampo. E o nosso encontro é domingo que vem aqui no Novo Campo, ao meio-dia. Eu espero por você com mais um programa especial. E lembre-se, vale a pena cuidar bem dos nossos animais. Um cachorro não precisa de carrões, de casas grandes ou roupas de marca. Um graveto está ótimo para ele. Um cachorro não se importa se você é rico ou pobre, inteligente ou idiota, esperto ou burro. Dê seu coração para ele e ele lhe dará o dele. De quantas pessoas você pode falar isso? Quantas pessoas fazem você se sentir raro, puro e especial? Quantas pessoas fazem você se sentir extraordinário